Você já se sentiu pequeno, quase invisível, diante de um problema que parecia um gigante? Pois é, a vida às vezes nos coloca em situações assim. E é por isso que hoje quero te contar uma história que pode mudar a forma como você encara seus desafios. É a história de Davi. Imagina um garoto bem jovem que passava os dias cuidando de ovelhas. Davi era esse menino. Talvez você se identifique com ele, alguém que não era visto como o mais forte, o mais preparado ou o mais importante. Na verdade, quando o profeta Samuel foi ungir o futuro rei de Israel, o próprio pai de Davi nem o chamou. Ele ficou lá no campo com suas ovelhas, esquecido. Ninguém acreditava muito nele, sabe? Mas tinha alguém que via algo especial em Davi. Alguém que olhava além das aparências, além da altura ou da força física. Deus via coragem dentro dele. Uma coragem que nem o próprio Davi talvez soubesse que tinha. E então, um dia, o desafio apareceu. E não era um desafio qualquer. Era um gigante de verdade, chamado Golias. Ele era enorme, forte, coberto por uma armadura pesada e desafiava todo o exército de Israel. O medo tomou conta de todos. Soldados experientes, homens valentes, todos tremeram diante daquele gigante. A situação parecia perdida. Quem poderia enfrentar um inimigo tão poderoso? O silêncio do medo era ensurdecedor. Todo mundo teve medo, menos Davi. Quando ele ouviu os insultos de Golias, algo se acendeu dentro dele. Não era arrogância, não era loucura, era fé. Davi não olhou para o tamanho do gigante, ele olhou para o tamanho do seu Deus. Ele se lembrou das vezes em que Deus o livrou de um leão e de um urso para proteger suas ovelhas. Ele sabia que o mesmo Deus que esteve com ele no campo, estaria com ele no campo de batalha. Ele acreditava que Deus estava com ele, e essa confiança era sua maior arma. Enquanto os outros viam um gigante impossível de derrotar, Davi via uma oportunidade para que o poder de Deus fosse mostrado. Ele foi até o rei Saul e se ofereceu para lutar. Imagina a cena. Um menino pastor sem armadura, se voluntariando para enfrentar o campeão dos inimigos. Saul tentou colocar sua própria armadura em Davi, mas era grande e pesada. Davi não precisava daquilo. Ele não ia lutar com a força dos homens, mas com a força de Deus. Então, ele foi até um riacho, pegou 5 pedras lisas, colocou na sua bolsa de pastor e, com sua funda na mão, caminhou em direção ao gigante. Golias, ao vê-lo, riu. Zombou dele. "Eu sou um cachorro para você vir contra mim com um pedaço de pau?" Ele gritou. Mas Davi não se intimidou. Sua resposta foi cheia de convicção. "Você vem contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou." Com apenas uma pedra e muita fé, Davi correu em direção ao inimigo. Ele girou sua funda e lançou a pedra. Ela voou certeira e atingiu a testa do gigante. E aquele homem que parecia invencível caiu por terra. Davi venceu o gigante. Essa história é muito mais do que um conto antigo. A mensagem é simples, mas transforma tudo. Não importa o tamanho do seu problema. Não importa o quão assustador o seu Golias pareça. Seja uma dificuldade financeira, um problema de saúde, uma crise no relacionamento ou uma batalha interna contra a ansiedade e o medo. O que realmente importa é quem está com você na batalha. Muitas vezes, nós nos sentimos como Davi antes da batalha. Pequenos, despreparados, esquecidos. Olhamos para os nossos problemas e eles parecem gigantes indestrutíveis. A sociedade, e às vezes até nós mesmos, nos diz que não somos capazes. Mas a história de Davi nos ensina a mudar nossa perspectiva. Em vez de focar no tamanho do gigante, foque no tamanho do seu Deus. A mesma coragem que Deus viu em Davi, Ele vê em você. A mesma força que derrubou Golias está disponível para você hoje. Não é sobre sua própria capacidade, mas sobre a capacidade daquele que te fortalece. Assim como Davi usou o que tinha, uma funda e uma pedra, use o que você tem hoje. Sua fé, sua oração, sua coragem de dar o primeiro passo.
Pense nos gigantes da sua vida agora. Eles parecem grandes demais, impossíveis de superar? Lembre-se de Davi. Lembre-se que a batalha não é vencida pela força, pela armadura ou pela experiência, mas pela fé. Se Deus está com você, você já venceu. A vitória não está no final da luta. Ela começa no momento em que você decide confiar. Essa é a promessa. Você não está sozinho enfrentando seus gigantes. Levante a cabeça, respire fundo e confie. A mesma mão que guiou a pedra de Davi está pronta para guiar seus passos. Acredite nisso. Obrigado por assistir e por me deixar compartilhar essa mensagem com você. Se essa história te tocou, compartilhe com alguém que também precisa ouvir. Deixe seu like e se inscreva no canal para mais mensagens de fé e esperança. Fique com Deus e até a próxima.